Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Umbanda Esotérica Iniciática. Estamos iniciando aí o item 4.1. Nós vamos falar da primeira humanidade do planeta Terra. E o nosso conteúdo, esse conteúdo ele é bem interessante porque ele bate muito com grandes informações que nós já temos aí hoje no meio arqueológico e inclusive também no meio teosófico. Ou seja, o conteúdo de que nós vamos tratar aqui hoje é um conteúdo que já é tratado dentro da teosofia. É um conteúdo que não é exclusivo da Umbanda. Essa informação, com certeza, ela foi trazida pela espiritualidade, né, para os mestres que escreveram os livros que fundamentam o nosso estudo, que é a protossíntese cósmica de Umbanda, que é Umbanda essa desconhecida, que é Umbanda de todos nós, e mais alguns livros do Rubens Saraceni também, tá? Mas também é base do conhecimento que foi trazido pelo Jiaokul, o mestre Jiaokul, para a nossa irmã Helena Blavatsky, né? Que fundou a Sociedade Teosófica de Londres. Então nós vamos falar aqui um pouquinho mais restrito ao panorama brasileiro, tá? Mas é um conhecimento que já é presente dentro da teosofia, e inclusive lá na teosofia já se fala das 78 tábuas, ou às vezes falam de 79, né? 78, 79 tábuas de nefrita, que são as tábuas que contam a verdadeira história do planeta Terra, tábuas estas que foram escondidas pela antiga civilização, que nós vamos falar dela aqui hoje, que é a raça vermelha, aqui mesmo no Planalto Central do Brasil. A própria sociedade teosófica já atesta essa informação de que realmente existem essas tábuas, são pedras gigantescas, onde foram escritas as histórias das antigas civilizações do nosso planeta. E tanto a teosofia quanto a Umbanda atestam a mesma coisa. Essas tábuas estão escondidas aqui no Planalto Central do Brasil. Legal, né? Então a gente vai começar o nosso conteúdo, porque o conteúdo de hoje é bem vasto. E nós vamos iniciar a nossa aula, como sempre, com uma oração. Afinal, nós estamos lidando aqui com a Umbanda, e Umbanda é uma religião. E por ser uma religião, ela exige o exercício da fé, o exercício da devoção, né? Por quê? Porque é através dessa fé e dessa devoção que nós conseguimos nos conectarmos com o que nós chamamos de hierarquia espiritual. Seja ela a nossa hierarquia espiritual, pessoal, seja a hierarquia espiritual de um templo, como por exemplo, o ser humano tem a sua hierarquia espiritual, como a hierarquia espiritual planetária, nos conectando aí sim com a hierarquia do nosso planeta mesmo. É Jesus, Maitreya, Buda, Kuthumi, os mestres da grande fraternidade branca, que fazem parte dessa hierarquia espiritual. Então nós vamos iniciar o nosso estudo com a oração como sempre, tá bom? Então, vamos nos conectar com os nossos mestres, nossos mentores, nossos guias, nossos amparadores, para que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, transformando nossas orações em uma única oração e depositando-a aos pés do nosso Criador. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, nosso irmão Sananda, Maria de Nazaré, mãe de toda a humanidade e mentora da nossa casa, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos
e mensageiro da espiritualidade superior. São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor do planeta Terra e protetor da nossa casa. Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa, o famoso médico dos pobres. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai. Primeiramente agradecendo-te pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em teu nome. Agradecendo, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram neste momento, tanto encarnados quanto desencarnados. Agradecendo-te, ó Pai, pela divina luz, orientação e proteção despendida a cada um dos nossos irmãos. E é com esse sentimento de gratidão que pedimos a tua permissão para iniciar a nossa aula de hoje, proferindo a oração que teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, e coroando este momento de luz, paz, harmonia, fraternidade e muito aprendizado com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Bem, vamos então iniciar o nosso conteúdo da noite de hoje. É o item 4.1 da nossa apostila, para quem está acompanhando com a apostila, tá? É a primeira humanidade do planeta Terra. A nossa humanidade era constituída de filhos da própria Terra e que também abrigaria os estrangeiros errantes ou de outras pátrias siderais. É oriundo da própria Terra todo ser espiritual que, ao descer do cosmo espiritual, tenha sido direcionado para o planeta Terra. Isso aqui, gente, é o seguinte: consideramos como seres oriundos, humanidades oriundas diretamente do planeta Terra, aqueles seres que dentro do processo de fragmentação monádica, lá da saída da luz do Criador, e que eles foram atravessando as barreiras de frequência, aquelas que são chamadas as barreiras de fogo, havendo ali um processo de fragmentação monádica, a cada descida vibratória que acontecia, eles vieram descendo vibratoriamente até chegar no nível vibratório de poderem se manifestar na primeira dimensão, que é a dimensão mineral. É onde essas consciências iniciariam ali a sua caminhada de volta para o todo, de volta para a luz. Então, teve muitos seres que dentro desse processo de fragmentação monádica, eles foram habitar outros mundos no cosmos. Mas teve aqueles que vieram diretamente para o planeta Terra, para que aqui iniciassem o seu processo evolutivo, o seu processo de experiência, para que eles, através do ganho de experiência, pudessem retornar para a casa do Pai. Isso é muito bem explicado naquele livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, onde ele fala, né, que nós viemos da luz e para a luz um dia retornaremos, né? Então, o nosso planeta recebe constantemente, tá, esses seres que vêm para participar do processo evolutivo
aqui do planeta e iniciarem a sua caminhada de evolução e de experimentação lá no reino mineral, nas primeiras manifestações de consciência. Mas também recebemos aqueles seres que são chamados de estrangeiros, os errantes que vieram de outras pátrias siderais. A gente já falou disso nas últimas aulas, né? Que foram aqueles que, dentro do processo de fragmentação monádica, foram experimentar as suas, vamos dizer, as suas vivências em outras pátrias siderais, em outros planetas, pelo universo afora. Mas que, durante essa caminhada, em algum momento, eles se destoaram da caminhada daquele planeta, da ascensão evolutiva daquela morada em que eles se encontravam. E aí houve a necessidade de se realocar essas consciências num planeta que estivesse mais de acordo com a vibração deles. É como aquele aluno que ele, estudando em uma escola onde o nível de estudo é mais forçado, é um nível de ensino mais pesado, mais arrojado, e esse aluno não consegue acompanhar o ritmo do restante da classe. Aí, enquanto o pessoal da classe está todo mundo lá conseguindo tirar notas boas, o suficiente para que caminhem seguindo série a série até se formarem, aquele aluno empaca numa determinada série e ele começa a repetir de ano. Ele começa a repetir e repetir e repetir. Na minha época, existia uma tendência que era o seguinte: quando um aluno ele repetia a mesma série por 3 anos consecutivos, vamos supor que ele chegasse ali na 3ª série, aí ele bombava. Ele repetia de ano, bombava de novo, repetia de ano, bombava de novo, ele era convidado a se retirar da escola. Não sei se é da época de vocês, mas na minha época funcionava assim, né? Então, ele era convidado a se retirar da escola. Ele recebia ali o seu documento para transferência. Os pais iam e, inclusive, ao receber esse documento de transferência, eles eram orientados pela direção da escola. Olha, o nível de ensino aqui está muito pesado para ele. Então a gente sugere a vocês que matriculem ele numa escola onde o nível de ensino não seja tão exigente, onde os professores não sejam tão exigentes. Geralmente isso acontecia com aquele aluno que vinha da escola particular, da escola privada, e aí ele era matriculado numa escola pública, que tinha um nível de ensino já mais lento. Não porque os professores não estavam capacitados, mas porque eles sabiam da condição dos alunos. Um exemplo disso, aqui em Goiânia, que a gente pode citar, tem os próprios colégios militares aqui de Goiânia. Minha filha estudou num dos colégios militares, onde o nível de exigência deles para com o aluno é alto mesmo, é muito pesado. É o Hugo de Carvalho Ramos. É um colégio onde o nível de exigência lá é bem alto, sabe? Aí tem aluno que não consegue se adequar a esse nível de exigência que tem lá no Hugo de Carvalho Ramos. Então a própria direção do colégio indica para os pais dos alunos que levem esse aluno para ser matriculado em alguma outra unidade militar também, mas mais periférica, mais na periferia. Aí um dia, uma pessoa, amiga minha, pelo fato de ser cômodo para ela, devido ao lugar onde ela morava, ela tirou a filha dela do Hugo de Carvalho Ramos e matriculou no Ayrton Senna, que é um ótimo colégio também. Mas ao chegar lá no outro colégio, a filha dela falou: mamãe do céu, aqui eles estão atrasados demais no conteúdo, lá no Hugo estava lá na frente.
Aí ela foi questionar o diretor da escola. Ela é militar, então ela, vou lá questionar o major. E foi lá questionar o diretor da escola. Por que que naquela escola o nível de ensino era mais lento que no Hugo? Aí ele foi e falou para ela, é devido à condição dos alunos que nós recebemos aqui. Não é porque o colégio não está preparado para poder impor uma disciplina mais rígida em matéria de conteúdo. Mas é porque os alunos que nós temos aqui não estão preparados para lidar com uma disciplina muito rígida, como é nos outros colégios. Então aqui a gente pega mais leve, porque afinal são crianças mais humildes, que tem pouco conteúdo, tem pouco acesso à informática, tem pouco acesso à informação. Enquanto um aluno do Hugo vem de uma família que a criança tem um notebook para ela fazer pesquisa, o aluno aqui da periferia, ele não tem um celular para poder fazer uma pesquisa no Google. Não tem internet para fazer uma pesquisa. Esse aluno aqui da periferia, ele tem que vir na biblioteca para folhear livro para poder fazer pesquisa. Ou então acessar os computadores da escola aqui para poder fazer pesquisa. Porque na casa dele não tem. Tem aluno aqui que não tem energia elétrica na casa dele. Então não tem como a gente exigir desse aluno que ele tenha o mesmo desempenho de um aluno do Hugo. Não dá. E eu fui e falei, sabe que faz todo sentido isso? Então isso também acontece com os espíritos. Quando um espírito está numa casa, numa das várias moradas que existem na casa do Pai, e ele não se adequa ao nível de desenvolvimento daquela sociedade ali, e inclusive chega até um ponto de começar a prejudicar a turma, porque ele começa a interferir no andamento da turma, ele é retirado daquela casa do pai e levado para uma casa onde é adequada, que é mais adequada para o nível intelectual, espiritual e moral dele. E a terra recebe esses errantes, esses estrangeiros, desde a sua formação, desde a primeira raça que pôs o pé no planeta Terra, já recebe esses errantes. Nós vamos estudar lá mais na frente, que tem algumas dessas humanidades que no seu início caminharam de forma bacana, cresceram, evoluíram, vieram para a Terra, aprenderam tudo que tinham que aprender e retornaram para o cosmos. Retornaram para suas casas, para suas pátrias siderais. Mas a partir de um determinado momento, essa galerinha chegou aqui e começou a repetir de ano aqui também. Então eles aqui permaneceram. E permanecem até hoje, dentro daquilo que nós chamamos de roda das encarnações, roda de samsara. Por quê? Porque eles adquiriram karma para com a humanidade terrena e para com o planeta. Então, vocês vão ficar aqui até vocês melhorarem. E aí, o processo veio caminhando de lá para cá com representantes de várias moradas do universo aqui presentes, convivendo no planeta Terra. Odair, então, tem um monte de ET, de anteninha, ou alto ou baixinho, aqui no planeta Terra, vivendo entre nós? Não. Essas consciências, elas foram reencarnando em corpos humanos. Então, tem muito ETzinho que veio de outra pátria sideral e que hoje está aqui encarnado como seres humanos, vivendo em corpos humanos. Seres das Pleiades, de Órion, dos planetas vizinhos aqui, como por exemplo Marte, como Vênus, ou até de longe, como por exemplo de uma outra galáxia, como de Andrômeda. Eles vieram e estão aqui por algum motivo. Alguns em missão,
Porque esses alunos, eles não foram jogados aqui na terra ao Deus dará. Vieram mestres que os acompanharam, verdadeiros guias, aqueles que são chamados os patriarcas, os manus. De cada uma dessas raças, eles vieram para auxiliar os seus filhos no processo evolutivo deles aqui na terra. E eles reencarnaram também aqui na terra, como os grandes mestres da história da humanidade. Mestre Eumória, Mestre Confúcio, Mestre Kuthumi, Mestra Nada, Mestra Rouvena, Mestre Saint-Germain, Mestre Sananda, todos eles tiveram experiências aqui na Terra, vivenciando na carne o que os seus pupilos vivenciaram. Abraão, que foi um patriarca de uma raça, da raça ariana, e vários outros que também já vieram fazer parte da hierarquia espiritual do nosso planeta, como guias das humanidades que aqui vieram habitar. Seja aquela humanidade que veio para iniciar o seu processo evolutivo, ou seja aquela humanidade que veio exilados de outros planetas. Então nós vamos falar aqui sempre lidando com os filhos da Terra e os filhos errantes de outras pátrias siderais, ok? Antes de aqui chegarem, passaram pelo campo astral terrestre, onde os arquitetos e engenheiros da forma estruturaram um corpo astral que serviria de molde para os seus corpos físicos. Houve vários experimentos de ordem genética e astral. O ser espiritual teve que imantar e aurir sobre si os processos coesivos, sensitivos, instintivos e de memória, um próprio arquivo vivo. Experimentou o reino dos elementares, porque aquilo que seria básico teve que ser vivenciado e aurido. A passagem pelo reino mineral foi muito importante. Foram auridos os processos coesivos e estruturais, inclusive da rede atômica. As células futuras seriam modeladas obedecendo à complexidade arquitetônica dos diversos minerais. Após o reino mineral, experimentou o reino vegetal, onde auriu a sensibilidade e as primeiras funções importantíssimas para a futura organização física, e a seguir experimentou o reino animal. É aquilo que eu falei para vocês, né? Foi lá para o reino mineral, do reino mineral passou para o reino vegetal, do reino vegetal até chegar no reino animal. Mas voltando aqui sobre algo muito interessante que é falado aqui, né? Passaram pelo campo astral terrestre, onde os arquitetos e engenheiros da forma estruturaram o corpo astral que serviria de molde para os seus corpos físicos. Gente, essa passagem pelo campo astral terrestre foi o que eles necessitaram para formar o primeiro corpo de manifestação no plano terrestre, o corpo morontial. Porque esse corpo morontial, ele é formado da energia morontial do planeta. Aquilo que dentro do espiritismo é chamado de energia telúrica, de telos, energia da Terra. Então, esse primeiro corpo, ele foi formado para que, a partir dele, os engenheiros da forma fossem criando, através de projetos de genética, todo o agregado espiritual, até que chegasse ao corpo físico. Então eles foram fazendo vários projetos de manipulação genética, processos de hibridização, para que eles pudessem criar um corpo que pudesse receber essas consciências. E esse processo de hibridização foi um processo muito longo. Foram milhares de anos e de experimentos, até que eles chegarem à configuração que foi
a configuração que hoje nós conhecemos, que é, além do setenário inferior, é um decálogo, né? São 10 corpos que se manifestam dentro do plano Terra, né? E eles fizeram uma manipulação genética tão profunda que, para formar o nosso corpo físico, eles tiveram que pegar fragmentos de DNA de 22 raças físicas de toda a galáxia. 22 raças físicas. E para formarem os outros 8 corpos, porque seriam 9 a partir do duplo etérico, até chegar no morontial, mas o morontial é a energia da Terra, certo? Então, para formar todos os outros corpos, o restante de todo o agregado espiritual, que vai do duplo etérico, corpo astral, corpo emocional, corpo mental concreto, corpo mental abstrato, corpo búdico, corpo átmico e corpo causal, eles pegaram mais fragmentos, mais frações de DNA de 44 raças não físicas de todo o universo. Aí não foi nem só da galáxia, foi de todo o universo, para que eles pudessem formar todo o agregado espiritual da raça humana que aqui habitaria. Então nós, a humanidade terrena, ela é o resultado de um processo de hibridização de 66 raças de todo o universo, sejam raças físicas ou raças não físicas, para formar todo o agregado espiritual nosso, que vai do corpo físico, que é esse aqui, até o corpo morontial, que é o formado da energia morontial, é a energia agregadora do nosso planeta. Foram 66 raças. Certinho? É um projeto muito profundo. E para que nós pudéssemos chegar a habitar um corpo humano, nós tivemos que experimentar, sim, vários processos coesivos, sensitivos, instintivos e também de memória, para o registro de memória das nossas existências. Igual eu já fiz uma sessão de barra de Access, em que a terapeuta, ela acessou uma condição minha antes de me manifestar na condição humana. Eu estava ainda no reino elemental. Eu era um elemental do mar. Para vocês fazerem uma base. Ela conseguiu acessar isso numa sessão de barra de Access. Então, nós experimentamos os reinos elementares. Depois que nós passamos pelos reinos elementares, nós viemos para o reino mineral. E dentro do reino mineral, nós passamos por um processo evolutivo dentro do próprio reino mineral. Claro, daquelas manifestações de consciência mais rígidas, mais duras. Vamos pegar aí, por exemplo, o metal, né? Vamos pegar aí o minério de cobre, ou o minério de prata, o minério de ferro, né? Ou então, até mesmo uma pedra, certo? Que é mais rígida. Nós fomos passando por processos evolutivos até chegarmos em minérios mais maleáveis, como por exemplo a própria água, porque a água que nós bebemos é um minério, tanto que tem aí, né, a água mineral que vem da mina, é um minério, certo? Então nós passamos por esse reino mineral, nós passamos por esse reino para que nós pudéssemos passar por processos de coesão estrutural na nossa rede atômica, nos nossos átomos. Os nossos átomos começaram a ser estruturados a partir do reino mineral. As nossas futuras células estavam aí sendo
programadas. É por isso que nós hoje, seres humanos, temos uma verdadeira mina de minérios diversos dentro do nosso organismo. Nós temos dentro do nosso corpo, nós temos ferro, nós temos cobre, nós temos zinco, nós temos prata, nós temos alumínio, nós temos vários minérios. No nosso cérebro, gente, o nosso cérebro é uma bomba de minérios. E inclusive tem minério até radioativo dentro do nosso cérebro. Inclusive, vocês já viram aquelas pessoas que, por exemplo, quando tem algum tipo de problema mental e precisam tomar remédios à base de lítio? Tem que repor o lítio no cérebro? Pois é, o lítio é um mineral radioativo. Olha que interessante, não é? Então, nós temos esse universo mineral dentro do nosso organismo. O nosso sangue é cheio de minérios, e inclusive ele fica brincando com esses minérios pelo nosso corpo. Leva para um lugar, leva para outro, tira de um lugar, põe no outro. Super normal. Quando nós vamos urinar, nós expelimos através da urina a ureia, para vocês fazerem uma base. E também expelimos vários outros minérios que, quando são ingeridos em excesso, são expelidos pela nossa urina. Como, por exemplo, o sal é expelido pela urina. E que se a gente comer sal demais, nós vamos ter problemas renais e vamos ter problemas vasculares. Interessante isso, não é? Para vocês terem uma base mais sólida desse processo que realmente existe. Igual, por exemplo, no meu caso, eu com 25 anos, eu já estava praticamente careca. Tinha ficado bem calvo mesmo. O cabelo aqui é pouquinho hoje, mas aos 25 anos era bem menos. Aí eu fui fazer um estudo com uma médica experiente, e essa médica identificou que no meu organismo estavam faltando minérios que eram responsáveis pela produção do cabelo, pela manutenção do cabelo. E aí ela passou um remédio para mim à base de cobre, zinco, biotina e... qual é a outra? Ah, eu esqueci. Você que juntou um composto mineral que foi manipulado na farmácia para eu tomar um comprimidinho. Todo dia eu tomava um comprimidinho. À base de zinco, cobre, biotina, a L-lisina. Tomava esse composto e muito do meu cabelo voltou. Não ficou aquela juba do Elvis Presley, né? Mas, pelo menos, eu não fiquei careca. Olha que interessante. Falta de minério no meu organismo, que provocou a queda do meu cabelo. Então, é importantíssimo a gente entender essa complexidade arquitetônica dos diversos reinos minerais, né? E aí, nós fomos passando do reino mineral, né? Onde dentro a Umbanda é falado, né, que o ser dorme profundamente, né? Para o reino vegetal, onde o ser sonha, que é a segunda dimensão. Primeira dimensão de manifestação, reino mineral. Segunda dimensão de manifestação, reino vegetal. E terceira dimensão de manifestação, o reino animal, onde o ser sente. Legal isso, não é? Vamos lá, continuando. Aqui. Funções instintivas, anatômicas e mecânicas foram adquiridas. Experimentou desde os unicelulares, passando por todos os processos evolutivos da escala animal, até a fixação dos elementos básicos para a inteligência e a sua expressão. E de forma simplista, fomos passando de um reino a outro, fases estas que demoraram até milênios dentro de um só reino. Olha que interessante, gente. Passamos milênios
dentro do reino mineral, milênios dentro do reino vegetal, milênios dentro do reino animal, até que nós chegamos ao quarto reino, o reino hominal, onde o ser pensa. Olha que interessante, né? Então nós fomos passando de reino a reino, durante milênios dentro desses reinos. E que de reino para reino, tinha-se um período considerável de complexas operações nos corpos do ser que futuramente encarnaria pela primeira vez nos corpos de ordem mental e astral, em seus diversos aspectos, inclusive em relação ao adestramento de seus núcleos vibratórios ou chakras. Da mesma forma, houve a necessidade de experimentar a vivência nas raças raízes para chegarmos ao estágio atual. Ou seja, precisamos passar por diversas raças raízes dentro da própria humanidade. E dentro dessas raças raízes, elas foram subdivididas em cada raça raiz foi dividida em 7 sub-raças, para que o nosso processo fosse um processo perfeito, para que não houvesse erros no projeto de criação do objetivo que era chegar ao nosso estágio atual, Homo sapiens sapiens. Ah, Odair, e as outras raças? Tudo é Homo sapiens sapiens. Seja o pigmeu lá da Austrália, seja o amarelo lá da Ásia, seja o branco da Europa, da região da Escandinávia, os arianos, sejam os negros africanos, seja o povo brasileiro, que é a mistura de tudo isso, é a coisa mais linda do mundo, é um verdadeiro x-salada de raças, né? Não importa, todos são da raça humana e vieram passando por várias sub-raças até chegar no limite, até chegar onde nós estamos hoje, que nós estamos nos estertores da quinta raça, raiz. Nós já estamos aí vivenciando a chegada dos primeiros espécimes da sexta raça raiz. Os reinos da natureza. Deus criou os espíritos simples e ignorantes com a determinação de se tornarem perfeitos. Assim, o progresso do espírito é sempre compulsório. Podemos estacionar por algum tempo, mas os estímulos da vida nos impulsionarão para o desenvolvimento moral e espiritual. Aqui nós pegamos um texto que é muito conhecido dentro do Espiritismo, que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Mas isso deve ficar bem claro para vocês, em matéria de experiência nos reinos da fisicalidade. Porque afinal, todos nós viemos da casa do Pai. Todos os espíritos vieram de lá de cima. Então, nós estamos aqui dentro desse processo evolutivo, nos tornarmos perfeitos, dentro de um processo de desenvolvimento moral e espiritual, que nós estamos buscando, não lá fora, mas aqui dentro. Esse aprimoramento é aqui dentro. Essa expansão, essa evolução, esse desenvolvimento é interno, não é externo, não é lá fora que você vai buscar esse crescimento, é aqui dentro. Por quê? Porque você vai, dentro desse processo de desenvolvimento, se encontrando com você mesmo. Você vai se encontrando com a sua essência. Jesus falou: eu sou filho de Deus e sou um Deus.
vós sois filhos de Deus e sois pequenos deuses. Um dia farão tudo o que eu faço e até muito mais. Ou seja, ele deu ali para a gente a dica de que nós também temos a capacidade de evoluir e chegar ao nível de um Sananda. Nós temos essa capacidade, mas essa capacidade nós não podemos focar essa capacidade no externo. Nós temos que focar essa capacidade no interno. Então não adianta você ser a pessoa mais linda do mundo, que valoriza o ter, que tem carrão, que tem mansão, que tem isso, que tem aquilo, que tem cultura, que tem estudo, que estudou em Harvard, que fez doutorado, que fez isso e fez aquilo. Se aqui dentro de você continua pequenininho. Se no que importa você não evoluiu, que é no amor, é na moral, é na caridade, na integridade, na ética, não resolve nada. Então você tem que valorizar o ser e não o ter, não o externo, é o que está aqui dentro. A natureza encontra-se dividida em seres inorgânicos, que é o reino mineral, e seres orgânicos. Nesta divisão encontram-se elencados o reino vegetal e animal. Os três reinos, mineral, vegetal e animal, vêm a ser complementado pelo reino hominal, que é uma propagação do reino animal, visando a evolução para o reino angelical. Olha que bacana, gente. Nós, do reino animal, dos diversos reinos, tá? Que nós passamos por todos eles. Lá no reino animal a gente foi a ameba e chegou até os seres mais elevados espiritualmente, na escala evolutiva animal. Depois passamos para o reino hominal, que é um sub-reino do reino animal, tá, gente? O homem é um animal racional, mas nós não deixamos de ser animais, certo? Então, um sub-reino visando a nossa caminhada, a nossa evolução para o reino angelical, que é considerado o próximo reino a ser alcançado. Dentro da grande fraternidade branca, ainda existe uma subdivisão, a divisão do reino ascensional, que depois do reino hominal, nós passamos para o reino ascensional. Nós passamos para o nível de mestre ascenso. Nós saímos da roda de Sansara, nos libertamos da roda das encarnações e podemos aí experimentar a vida nos planos superiores sem a necessidade de estarmos sendo tragados, sugados pela energia telúrica para reencarnar aqui no planeta Terra. A gente rompe essa barreira. Ah, Odair, então o mestre ascenso não reencarna? Ele reencarna sim, só que ele tem o direito de escolher se ele reencarna ou não. Geralmente os mestres ascensos, eles reencarnam sim, mas com missões específicas. Eu vou reencarnar lá na Terra com a missão XYZ. Eu estou indo para fazer tal projeto. Eu vou reencarnar num corpo humano, vou voltar para a humanidade, mas com um projeto de desenvolver uma determinada função lá. Seja trazer um conhecimento científico que vai ajudar a humanidade, como um Nikola Tesla da vida, como um Albert Einstein, como um Leonardo da Vinci, ou qualquer outro, ou um Allan Kardec da vida, certo? Um Chico Xavier da vida, ou um que venha com uma missão que muitas vezes vai passar aos olhos do grande público completamente anônima. Completamente anônima. Vem numa missão anônima.
como por exemplo, ir lá para reencarna na África, e lá na África vai desenvolver um projeto de agricultura lá com o povo africano, um projeto de armazenamento de água lá com o povo africano, que a gente aqui nem fica sabendo o que está acontecendo lá. Tem um filme que ele é ótimo, eu acho que, se eu não me engano, é O Menino que Descobriu o Vento, não é? Tá ali um exemplo desses aí. Um filme bacana que mostra a ideia de um menino simples, de uma comunidade muito pobre, e que descobriu uma técnica de utilizar o vento para poder tirar a água dos poços em grande profundidade. Olha que bacana, né? E isso não é reconhecido. E isso não é levado para o grande público. E tem vários outros projetos assim. Lá na África, outro dia eu estava vendo uma matéria, uma reportagem, deles levarem tecnologia para a África a lugares que não tem sequer energia elétrica. Aí você pensa, mas como assim? Levar tecnologia para um lugar que não tem energia elétrica? Eles levaram a tecnologia de captação de luz solar. Então tá lá aquela casinha feita de palha, com uma placa de energia solar em cima, onde eles utilizam essa placa de energia solar para carregar os aparelhos, para carregar os celulares. Pensa, um projeto de introdução à tecnologia com povos que nem energia elétrica têm. Gente, isso aí são projetos pioneiros, né? Isso aí é fantástico. Quem dera se isso acontecesse no mundo inteiro. Igual a gente já viu alguns projetos interessantes aí, né? Como, por exemplo, projeto de perfuração de poços artesianos para resolver o problema da seca. No Nordeste do Brasil aqui. Então, se deixarem, porque já teve vez de proibirem, né? Não pode. Tinha um programa de TV aí que cavava os poços, e aí ele foi proibido de cavar os poços, né? Porque falaram que ele estava explorando a miséria do povo para poder ganhar publicidade, né? Ganhar audiência, e aí proibiram ele. Mas se isso fosse permitido, gente, esses grandes mestres que estão aqui, com certeza já estariam aí distribuindo remédios para curar AIDS, para curar câncer, para levar energia a todos os cantos do planeta, para levar água a todos os cantos do planeta. Gente, eu vi um projeto uma vez de construção de fossas sépticas para levar saneamento para povos que antes viviam com esgoto a céu aberto. Construção de fossa séptica. Criar aquilo ali que a gente que viveu lá na roça, lá no século passado, chamava de privada. Eu acho que alguém aqui já chegou a usar privada, gente? Eu usei lá na roça. Eu já usei a privada. Exatamente. Inclusive, eu já vi vários tipos de projetos de naturais, onde eles... inclusive eu vi um muito interessante ali em Pirenópolis, da famosa fossa seca. Eu achei bem interessante o projeto deles lá, que eles falaram, não, na fossa seca não há contaminação do lençol freático. Porque na fossa com água, aquela água se espalha ali pela terra e contamina o lençol freático. A fossa seca não. Faz filtragem. Exatamente, eu achei bacana o negócio, sabe, o projeto deles lá. Então, esses mestres, eles sempre vieram. E estão aí. Outro dia eu vi um vídeo da Mônica de Medeiros falando do menininho que começou um projeto das pessoas doarem água mineral para eles mandarem para a África. Para matar a sede do povo africano. Gente, um menininho desse aí é certeza que é um desses mestres reencarnados. Ou até uma das novas consciências que vieram para ajudar a humanidade nesse processo que nós estamos agora, em plena transição planetária. E o que é aquela besta? Só Deus sabe. Aquela menina que fica pregando as
besteiras lá. Aí eu não sei. Você nem de quem que você tá falando? Ah, esqueci o nome daquela menina. Ela é... YouTuber? Não. Não? É uma que veio aqui pro Brasil. Ah, não, ativista lá. Vamos deixar no quadradinho dela lá. Certo. Então, gente, mas de repente, pode até estar sendo usada pelo sistema. Mas se preocupa com a ecologia, já é alguma coisa. Pode exagerar? Pode, certo? Mas pode ter alguma coisinha. E faz. Eu vi um padre, tá? Eu estou falando porque eu vi um padre católico fazer greve de fome para impedir a transposição do Rio São Francisco. Eu vi. Eu não estou falando que foi outro que viu, não. Que eu ouvi falar, não. Eu vi. Foram lá e entrevistaram o padre. Vai matar o rio! E o pessoal, vai tirar 10% da água. Mas vai matar o rio! Mas padre, vai levar água para o povo do Nordeste. Mas vai matar o rio! E eu não vou comer. Infelizmente eu vi. Vai entender a cabeça do peão. É bom que você não comer, sobra mais. Pois é. Então, acontecer isso, de muitas vezes acabar se equivocando, veio para cumprir uma missão maravilhosa. Era para ser um líder religioso daquele povo que é tão sofrido. E aí vira casaca desse jeito. Espanou. Eu falo muito isso. Espanou. Chegou aqui e espanou. Era para cumprir uma determinada missão e não cumpriu. Exemplo, nosso irmão aqui, de Abadiânia. Nosso irmão de Abadiânia veio com uma missão maravilhosa. Era um mago negro reencarnado que veio com o propósito de resgatar toda a dívida do passado que ele cometeu, de tudo que é erro que ele cometeu no passado. Chega aqui e tropeça de novo. E se enche de mais karma ainda. Se enche de mais dívida ainda. Tem base um negócio desse? Infelizmente acontece. Eu tô aqui, aos trancos e barrancos tropeçando aqui. Mago negro do passado, reencarnado agora na forma humana e tentando me redimir dos meus erros lá do passado. Tenho só acertos? Não, tenho muito erro. Muito mesmo. Então, estamos aqui pelejando. Vai que o projeto era realmente ser um avatar de proteção do meio ambiente e acabou sendo desvirtuado pela mídia, pelo sistema. Vai saber. Como a gente já viu outros aí. Quantos médicos a gente conhece que vêm com a missão de curar, com a missão de levar alento para as pessoas, faz um juramento na hora da formatura deles lá, de que vai salvar toda e qualquer vida, e depois é corrompido pelo dinheiro. É corrompido pelo sistema farmacêutico. E aí, só receita remédio daquele laboratório XYZ. Oi. Nessa esteira de raciocínio aí, quem não se lembra, uns anos atrás, um professor, salvo engano, da USP, que desenvolveu o tratamento à base de fosfoetilonamina. Lembro para o câncer. O sistema identificava a célula e combatia o câncer sem agredir o organismo, mas as Big Pharmas, e como essas lutas de nutrição se manifestam em todos os momentos, em tudo, criou-se um lobby tão poderosíssimo que chegou na STF e proibiu de produzir. O resultado hoje é importado dos Estados Unidos com suplemento alimentar para tratar a doença, sendo que poderia ser vendido aqui a um custo baixíssimo, extremamente baixo para ajudar as pessoas. E infelizmente isso acontece, né? Corrompido pelo sistema ou sufocados pelo sistema, né? Esse aí foi sufocado pelo sistema. Sequestrado, né? Não, é quem lembra daquele médico aqui de Goiânia que fazia cirurgia bariátrica e que resolvia o problema da diabetes? Não era bem uma cirurgia bariátrica, era uma cirurgia no sistema digestivo e que fazendo aquela cirurgia a pessoa deixava de ter diabetes. Eu conheço 2 pessoas que fizeram aquela cirurgia e que acabou o problema com diabetes. As 2 pessoas. Acabou o problema.
Fizeram porque tinham diabetes. Fizeram a cirurgia, foi muito bem sucedida. Aquele cara ameaçaram caçar o CRM dele. Ameaçaram caçar o CRM dele. Ele teve que parar de fazer a cirurgia. Oi? Estava curando as pessoas. Estava curando as pessoas. A Big Pharma foi e falou: vamos perder dinheiro aí. Como é que nós vamos vender insulina? Então vamos parar com isso. E aí foram lá e cortaram ele. Né? Infelizmente a gente vê isso. Né? A gente vê isso, né? Infelizmente a gente vê. Vamos lá, continuando. Analisar a evolução do pi leva-nos à compreensão de que na primeira fase hominal fica definida como evolução do espírito, o princípio inteligente. O que é que significa pi? Princípio inteligente. Ou o PE, o princípio espiritual. É a centelha do amor e da inteligência de Deus, que se faz presente em toda a sua criação, desde a singela mônada, evoluindo até a perfeição do angelical. É aquilo que eu falei para vocês, a presença de Deus está em todos os princípios. Está no princípio inteligente, no princípio espiritual. Desde aquela fração monádica que vai lá se manifestar, não digo nem encarnar, né, porque não vai estar na carne, vai se manifestar no primeiro reino de manifestação consciencial, o reino mineral, até no anjo, no arcanjo, no Elohim, no serafim, e num monte de afins que existem na escalada evolutiva das consciências, né? Deus criou o princípio inteligente destinado a realizar, através da evolução, a assimilação do conhecimento, chegando ao discernimento e à razão na fase hominal, quando então passa a ser denominado de espírito, posto que já se reveste de características especiais. Olha que interessante. Ele passa pelos reinos sendo chamado de consciência. Ainda não é denominado espírito. Afinal, essas consciências, nesses reinos, eles fazem parte de uma espécie de coletivo. De uma espécie de consciência coletiva. Que quando aquele ser vivencia aquela experiência e morre, ele retorna para esse uno, para esse conjunto de consciências, certo? Ele vai se individualizar quando ele chega na condição de espírito. Aí ele se individualiza e mesmo depois do desencarne, ele continua individualizado, que é quando ele chega na condição hominal. Legal, né? Logo, a mônada espiritual, o princípio espiritual, o princípio inteligente e espírito apenas designam fases diferentes da evolução do espírito. Por isso que eu falei, lá do processo de fragmentação monádica, que vai fragmentando, até chegar naquele fractal monádico, naquele fractal de alma mais sutil, para que ele comece, aquele mais pequenininho, a menor fagulha da luz de Deus, vai passar pelos processos evolutivos e vai evoluindo. São apenas fases do processo evolutivo do espírito. Então, quando a gente fala de uma consciência, a gente fala de um ser elemental, a gente fala de uma consciência se manifestando no reino vegetal, a gente sabe que nós estamos denominando ali apenas uma fase daquilo que lá adiante vai ser um espírito. Nós vamos chamar de espírito. Porque quando ele chegar nesse nível evolutivo que é buscado para individualização
quando se está nos reinos sutis, ele toma a forma individualizada e se torna um espírito. Portanto, o princípio inteligente ou a mônada celeste estagia nesses reinos, começando no mineral e indo até o hominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. É por isso que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo. Tudo é encadeado, segue uma escada ascensional, segue uma escada evolutiva. Desde o primeiro átomo se manifestando lá no H2O. A água não é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio? Vamos pegar esse átomo, esse primeiro átomo de oxigênio, que se une a 2 átomos de hidrogênio para formar a água, até um São Miguel Arcanjo, até um Metatron. Eles vão passando por experiências necessárias para a sua evolução, até chegarem à condição de filhos do paraíso. Quando eles chegam a essa condição, eles se tornam deuses, deuses regentes, diretores de universos inteiros, como por exemplo Micá é o Deus diretor do nosso universo local, que é Nebadon. Interessante isso, não é? A ontogênese espírita, ou seja, a teoria doutrinária da criação dos seres, do grego onto é ser e logia é estudo ou ciência, revela o processo evolutivo a partir do reino mineral até o reino hominal. Leon Denis a definiu da seguinte forma: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Tá vendo que bacana, gente? É aquilo que eu falei para vocês lá. No reino mineral, ele dorme. No reino vegetal, ele sonha. No reino animal, ele sente. O primeiro dos sentidos que é trabalhado no reino animal é o tato. Lembra que a gente falou lá das primeiras manifestações de vida no planeta Terra? O primeiro sentido a ser desenvolvido foi o tato? Pois é. Quando um cachorrinho nasce, o primeiro sentido que aguça nele é o tato. Quando um gatinho nasce, o primeiro sentido que aguça nele é o tato. É a presença da mamãe, que está ali lambendo, que está ali cuidando, que está ali dando banho neles. Eles ainda estão com os olhinhos fechados. Eles ainda não distinguem paladar, que é o peito, por necessidade. Eles ainda têm o olfato ainda em desenvolvimento, só conseguem sentir o cheiro da mãe, o cheirinho do leite. Por isso eles vão procurar o peitinho da mãe, através do olfato. Afinal, eles ainda não abriram os olhos, mas o primeiro contato é o toque, é o tato. Não tem conversa. Então, eles passam por todo esse processo e ele acorda no homem. Porque no homem, ele vai pensar. No homem, ele vai entrar na racionalidade, que é o momento em que nós estamos acordados. Porque no momento em que nós estamos acordados, nós estamos o tempo inteiro pensando. Tem alguém que consegue ficar durante o processo de estar acordado, ficar completamente no vazio e não pensar em absolutamente nada? Nem em meditação eu dou conta. Nem em processo. Estou lá em profunda meditação e estou pensando em algo. Estou na morte da bezerra, estou pensando em alguma coisa. É batata. Nem que seja numa meditação guiada, eu estou pensando porque eu estou ouvindo a meditação.
Eu boto uma música para tocar, eu estou pensando porque eu estou ouvindo a música. Não estou lá, nossa, que música bonita, tão zen. E estou aqui, mas estou pensando. Então é por isso que fala, o homem acorda. O ser acorda quando vem para o processo hominal. E depois que ele passa do processo hominal, ele entra para o ser que cria, que é o ser angelical. E aí nós passamos para o nível de criadores da realidade. Não é nem co-criadores da realidade, como nós podemos nos distinguir. Eu me considero um co-criador da minha realidade. Eu crio a minha realidade. É igual eu falei até um dia aqui na aula, né? Sobre aquele processo de atração da abundância, do Deepak Chopra. Que eu fiz e sou a prova viva de que nós podemos criar a nossa realidade. A realidade de abundância, uma realidade de saúde, uma realidade de prosperidade, uma realidade de harmonia, uma realidade de felicidade. Nós podemos, nós somos co-criadores da nossa realidade. E quando passamos ao reino angelical, aí sim a gente tem o controle total de tudo que nos cerca. Por isso que Jesus fazia o que fazia. Ele tinha conhecimento sobre as leis da natureza. Porque quando nós chegamos nesse nível, nós temos conhecimento pleno sobre as leis da natureza. Nós temos conhecimento sobre a energia. Nós temos conhecimento sobre a matéria. Nós podemos manipular a energia. Nós podemos manipular a matéria. Por isso ele conseguiu feitos como, por exemplo, transformar a água em vinho. Ele conseguiu feitos como multiplicar pães e peixes. Ele conseguiu feitos como curar as pessoas. Ele conseguiu feitos como andar sobre as águas. Ele tinha conhecimento sobre a configuração atômica da água. E ele tinha conhecimento sobre como, vamos dizer assim, se sobrepor à densidade da água. Eu penso que ele alcançou naquele estágio ali um grau de densidade tão elevado que ele conseguiu se conectar com a água. E aí ele pôde caminhar sobre a água. E nós já vemos isso hoje, até aqui no plano físico. Já vemos pessoas que conseguem, através da meditação, conseguem levitar. Eu já vi casos de pessoas que conseguem levitar. E já fui testemunha de um processo de levitação aqui dentro do Ser Humana, em que um mago negro se manifestou e ele fez um médium levitar. E o médium levitou a mais de 0,5 metro do chão, com cadeira e tudo. Quem estava presente aqui no dia, até hoje se lembra e fica de boca aberta com a situação do que aconteceu. A hora que o médium percebeu que ele estava sendo levitado pelo poder mental do mago negro, ele grudou na cadeira. Ele levou a cadeira junto. Para vocês fazerem uma base. Então isso acontece. Então, quando nós chegamos a um nível de consciência, de conhecimento, que aquele mago negro tinha, e que Jesus tinha, e que vários outros avatares tinham, como por exemplo o mestre Saint Germain, que tinha um conhecimento vastíssimo sobre a alquimia, então ele conseguia transformar metais, ele conseguia fazer projetos alquímicos fantásticos. Um exemplo claro disso, que é, assim, real, tem um livro chamado O Mago de Strovolos, que conta a história do mestre Dascalos, lá da ilha de Chipre. Mestre Dascalos, ele chegou a um nível de conhecimento tão grande, que ele conseguia transformar ouro em prata. Ele transformou várias vezes para que as pessoas vissem. E lá no livro relata. E ele conseguia fazer curas impressionantíssimas. Tanto que hoje
está sendo cotado para ser o próximo mestre ascenso do raio verde de cura. Vai assumir a posição do mestre Hilarion como Chohan do raio de cura, porque desenvolveu técnicas avançadíssimas de cura. E perguntaram para ele: mestre, por que o senhor não fez o contrário? Por que o senhor não transformou a prata em ouro? O senhor fez o contrário, transformou o ouro, que ele transformou uma aliança de ouro, numa aliança de prata. Por que o senhor não transformou o contrário? Ele falou: para não aguçar a ambição humana. Porque é certeza que se alguém descobre que eu estou aqui e sei transformar prata em ouro, certeza, iam me aprisionar e me obrigar a transformar a prata em ouro. Olha que legal, hein? Então, tá aí a explicação do porquê que tem muito conhecimento que não vem à tona. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um menininho que ele está ensinando, está batendo o pé aí, que dizem até que ele é o Tesla reencarnado, de um projeto de captação de energia livre para geração de energia elétrica. Um menino, acho que ele tem 12 anos, e que está assim espantando os cientistas do mundo inteiro com as teorias dele. Olha que legal, hein? Então, estão aí esses mestres para poder ensinar a humanidade. Entre cada uma dessas fases, mineral, vegetal e animal, existe uma zona intermediária. Isto quer dizer, um princípio inteligente estagia em todos os reinos, extraindo de cada um os subsídios necessários para a sua evolução. O princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e se elabora pelos diversos graus dos reinos da natureza. Vejamos os reinos da natureza. O reino mineral, ele é constituído de matéria inerte, força mecânica, sem vitalidade, sem movimentos próprios, formado apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o mar e etc. Rodair, mas a água do mar se movimenta, então ela não está inerte não, ela é movida pelas marés que são propiciadas pela gravidade da lua e movida pelos ventos, senão fica paradinha. É uma questão de você parar para pensar. Pega a água do mar, coloca num recipiente fechado e bota lá, longe do vento e longe da influência da lua, para ver se vai ter alguma alteração. Longe da influência das marés. Vai continuar do mesmo jeitinho lá no vidro. Você pode ir lá na praia, pega a água da praia, bota numa garrafa e bota lá na areia e fica olhando para ver se ela vai mexer dentro da garrafa, conforme a maré vai movimentar. Não! Ela é inerte. Assim também é a água dos rios, porque a água dos rios corre por causa da gravidade, e não porque ela se movimenta por si só. É a gravidade, os rios sempre descem, os rios sempre caminham, é igual eles falam, né? Sempre caminham para o mar, eles sempre descem. É uma questão de eles nascerem em lugares altos e irem fazendo os seus caminhos, contornando os obstáculos, contornando montanhas, contornando vales, entrando nos vales, para chegarem cada vez mais baixo. E se ele, nesse percurso aí, se deparar com algum tipo de barreira, como por exemplo, a barragem de uma usina hidrelétrica, estaciona. E só vai sair dali se for aberta uma comporta, ou se exceder a capacidade de captação daquela barragem. Simples assim. Então, realmente, eles são sem movimentos próprios, mas sofrem a ação de outras energias. Sofrem a ação, como eu disse, do magnetismo da Lua, como é que eu falei lá? Da órbita lunar? Oi?
da gravidade, né? Da gravidade da Lua, sofre a influência dos ventos. Igual, por exemplo, eu não sei se alguém aqui já foi lá no Lago de Serra da Mesa. Lago de Serra da Mesa, quando amanhece o dia, que não está ventando, a água está paradinha, paradinha, paradinha. Quando dá por volta de 8 horas da manhã, que começa a ventar, dá cada marola de quase metro de altura. E eu já peguei o Lago de Serra da Mesa no meio de uma tempestade, no meio de uma chuva com muito vento. Gente, vocês não estão entendendo, naquele dia eu achei que eu ia para o além. Era cada onda gigantesca que a gente teve que colocar o barco de frente para as marolas, porque a gente estava com medo de que se colocasse ele de lado ele tombasse. Então a gente colocava ele de frente para as marolas e ia cortando marola, cortando, até chegarmos numa ilha, onde a gente desceu do barco, correu, puxou ele para cima e foi esconder na ilha de medo das marolas que estavam no lago. 1 hora depois, passou aquela tempestade, passou o vento, já era por volta de 6 horas da tarde, lago paradinho. Então eles sofrem a ação de outras forças e não a deles próprios, tá ok? É muito importante isso aí. O movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, ela não o produz. Existem pessoas que querem admitir vida nos minerais. Estão confundindo movimento molecular e atômico com vida. São duas coisas diferentes. É igual eu falei, manifestação consciencial, mas não é vida, certo? É energia, é movimento molecular, é movimento atômico, é a eletrosfera com elétrons girando a uma velocidade absurda em torno do núcleo do átomo. Mas ali não existe vida biológica. Não tem. Não tem biologia ainda. É só energia. Por isso que eu falo, são manifestações conscienciais. São duas coisas diferentes, como fica claro nos livros da codificação e nos tratados de biologia. E não tendo vida, não pode ter espírito ou alma. É igual eu falei, espírito é individualizado, certo? A alma é o espírito enquanto encarnado. Então, ali é uma manifestação consciencial. Eu acho que esse ali é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, é o Livro dos Espíritos, a questão 136. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Desta forma, podemos afirmar que o mineral, sendo um ser inorgânico, nele não há a mínima possibilidade de um espírito habitá-lo. O característico básico desta fase é a atração e repulsão, presenciada claramente no fenômeno do magnetismo. Ou seja, ali existe energia, citada no Livro dos Espíritos como magnetismo. E nós já sabemos que energia tem consciência. Nós já falamos para vocês várias vezes da experiência da dupla fenda, em que os elétrons esfregaram na cara dos cientistas que eles tinham consciência, né? Mas não é um princípio vital, ainda não existe vida, certinho? Característica básica, a atração não tem vida. Na intermediação com o reino vegetal, investigações científicas descobriram vírus nas estruturas cristalinas. Sim, descobriram vírus dentro de cristais. Eles pegavam cristais translúcidos e viam que dentro daqueles cristais tinham manchinhas. Quando eles abriram aqueles cristais para estudar aquelas manchinhas, ali existiam vírus. Olha que interessante, hein? Os vírus se situam na encruzilhada dos reinos mineral, vegetal e animal, como uma espécie de ensaio para ordenações futuras.
Sobre esse negócio aqui do vírus, gente, eu lembrei de algo muito legal. Eu tô assistindo uma série que tá passando na HBO. E eu aconselho a vocês a assistirem essa série, é muito bacana. Se chama The Last of Us, ou seja, O Último de Nós. Ele é inspirado num jogo de videogame, num jogo que a galera joga em rede aí. E ele começou a série agora esses dias, tá? Até agora só lançaram 2 capítulos, mas pensa num negócio bom. E fala de uma epidemia, uma nova epidemia, mas causada não por vírus e bactérias, mas sim por fungos. É muito, mas muito boa mesmo a série. Eu comecei a assistir, já lançaram 2 capítulos e eu recomendo. Porque aí vocês vão ver aí, lá, fala muito de ciência, gente. É bacana por isso, sabe? Por isso que eu gosto. Fala muito de ciência, sabe? Eles mexem no meio científico. Então, recomendo a vocês, viu? É The Last of Us, ou seja, O Último de Nós. Vai começar. Já começou, já lançaram 2 episódios. Não, tô falando no filme não, tô falando real. Ah, tá. Bem, lá, segundo eles falam, o planeta Terra precisa aquecer mais, né? Precisa de mais aquecimento, porque os fungos, eles não sobrevivem dentro do corpo humano numa temperatura acima de 34 graus. Como a temperatura do corpo humano, ela sempre gira em torno de 36, 37, então o fungo não sobrevive dentro do nosso corpo. Então, para que os fungos consigam sobreviver nessa temperatura, eles precisam que o ambiente deles se aqueça. Então, é preciso que aconteça um aquecimento global, para que eles possam se adaptar e conseguirem viver, e não só viver, mas como se multiplicar dentro do corpo humano. E lá na série mostra. É bacana o negócio. Então, gente, eu achei interessante a respeito disso aí. Eu falei assim, olha aí, ó, os vírus se situam na encruzilhada dos reinos mineral, vegetal e animal, como uma espécie de ensaio para ordenações futuras. Veja que interessante, né? O vírus sendo um instrumento de evolução, de preparo para processos evolutivos. Interessante isso, né? E é engraçado porque ai de nós, seres humanos, se não existissem vírus, bactérias, fungos. É muito interessante, né? Nosso intestino sem eles, coitadinho de nós. Eles compõem aquilo que nós chamamos de flora intestinal. Os famosos bacilos vivos que existem dentro do nosso organismo, né? E que, inclusive, de vez em quando a gente repõe aí com probióticos, a gente repõe tomando lactobacilos, aquele cristal de kefir, aquilo ali é um santo remédio. Cristal de kefir, inclusive, tem ele para a água e tem ele para o leite. No leite, o cristal de kefir come toda a lactose do leite. Toda. Aí aquelas pessoas que têm intolerância à lactose podem fazer o uso do leite de kefir. Ele fica cremosinho, parecendo uma coalhada. Vira coalhada, que eles chamam de coalhada de kefir, né? Uma coalhadinha. E, inclusive, eu já experimentei até o queijo de kefir, o queijo que é feito da coalhada do kefir. E na água, ele também serve para um monte de coisas, principalmente para regular a flora intestinal da gente. E na água, ele precisa ser alimentado. Ele é alimentado com açúcar mascavo ou raspas de rapadura. É colocado na água para ele se alimentar. E ele vai se multiplicando. Cara, ele se multiplica muito rápido. Mas é muito rápido mesmo. Tanto que existe uma proposta até de que quem recebe o cristal de kefir, inclusive quem tiver interesse, eu conheço uma pessoa que cria kefir. Ela cria tanto da água quanto do leite,
Quem quiser, igual por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Aí ótimo, eu posso passar o telefone da menina para vocês conseguirem com ela. Porque ele reproduz tanto que a pessoa tem que doar para os outros, que ele reproduz muito. Aí... Eliminou? Tá certo. Mas vou te dar uma dica. Não faz isso mais não. Se por acaso você não quiser usar mais, congela ele. Ele fica até 1 ano congelado vivo, viu? Mas, gente... Eita! Assassinato em série. Matou uma flora toda. Mas, então... Ele é desencarne coletivo. Houve um desencarne coletivo lá na sua casa, viu? Então, o kefir, ele é muito, mas muito positivo. Eu já tomei a água de kefir durante muito tempo. Tomei a água de kefir durante muito tempo para problemas gástricos, para úlcera. Tanto que ele é muito bom mesmo. E ele é o do leite não, o do leite ele se alimenta da lactose do leite, que é o açúcar do leite. Ele se alimenta da lactose. Mas o da água, você tem que pôr açúcar mascavo para ele se alimentar do açúcar mascavo. E sem vacalhação nenhuma. Ele dobra de quantidade em 2 dias. Em 2 dias, você coloca 1 colher de kefir dentro de uma jarra de água e... todo dia você vai lá e coloca o açúcar mascavo. Em 2 dias, você vai olhar, tem 2 colheres. É incrível, tanto que ele cresce rápido. Ele se multiplica muito rápido. E é super importante. Então, quem quiser, depois é só falar comigo, que eu passo o telefone da menina lá, da Érida, e ela com certeza vai doar para vocês, que ela falou que doa para quem quiser. Vamos lá. O reino vegetal. Manifestações avançadas, compostos de matéria inerte, dotados de vitalidade, vida orgânica. Têm vida, mas não pensam. Recebem impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções. Exemplo, as plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Não têm mais do que a vida orgânica. Podem ser afetadas por ações sobre a matéria, mas não têm percepções. Por conseguinte, não têm a sensação de dor, como não pensam, não podem ter vontade e não têm consciência de si mesma. Nada mais possuem do que um instinto natural e cego. Ali, então, a gente já vê que a planta, ela tem instinto. Que ela, por exemplo, quem já conheceu aquelas plantas carnívoras? Eu já conheci planta carnívora que ela abre a florzinha, aí a mosquinha vem e pousa na florzinha, ela... Ali já existe um instinto de sobrevivência para buscar as energias daquela mosca, daquele inseto, para a própria sobrevivência dela. E, inclusive, não vão pensar que a árvore não sente, então eu vou sair cortando tudo. A planta não sente, então eu vou sair cortando tudo. Gente, como foi falado aqui, existe um instinto ali. Chega numa arruda, num pé de arruda, e simplesmente sem pedir licença, sem nada, quebram a galinha dela para você ver. No outro dia ela está seca. No outro dia ela está seca. A arruda das plantas que eu conheço é a mais ignorante. Ela é a mais sensível que eu conheço. Gente, a arruda ela é tão sensível que ela sente a energia até das pessoas. Uma pessoa de energia ruim chegar perto de um pé de arruda, ela seca. Tem até um memezinho que rola na internet aí, né? Quando uma pessoa negativa chega na minha casa, ó o meu pé de arruda, tá lá benzendo. Ó o meu pé de arruda. Ela tem um instinto. Esse instinto pode ser o da autopreservação e pode ser o da preservação da energia do ambiente.
Já existe ali um instinto. Agora, algo mais importante do que isso, o elemental dessa planta, o deva dessa planta, está ali presente, gente. Inclusive, a gente até recomenda para as pessoas, quando você vai colher uma planta para fazer um banho, pede permissão para o elemental daquela planta, pede permissão para o deva daquela planta. Até às vezes a gente orienta as pessoas quando vai precisar cortar uma árvore, gente, pede permissão, até se for preciso, até explica por que você está cortando a árvore. Porque ali tem um princípio dévico que protege aquela árvore. É muito importante esse respeito ao reino elemental, aos gnomos, às fadas, aos duendes, aos elfos. É necessário a gente ter respeito a esses seres. Pelos devas, é importantíssimo a gente ter respeito. Então, quando se fala nisso aí, pelo amor de Deus, não vão achar que ali não tem consciência, ali não pensa, então eu posso cortar, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim, tá? Tem que haver o respeito. Um amigo meu um dia ficou impressionado que ele me pediu para colher uma folha de imbé para ele fazer um remédio. E aí eu fui e falei para ele que tinha um pé de imbé ali dentro do cemitério. Ele ficou besta de ver o ritual que foi até eu colher a danada da planta. Primeiro, para entrar no cemitério, eu tive que chegar e pedir permissão para a hierarquia do cemitério. Depois eu tive que me blindar energeticamente para poder entrar no cemitério. Ao entrar no cemitério, eu fui do portão do cemitério até lá onde estava a planta, orando. Ao chegar na planta, pedi permissão para a planta, pedi permissão para o deva da planta, pedi permissão para a hierarquia do cemitério para poder cortar uma folha da planta. Cortei a folha da planta, agradeci a planta por me ceder aquela folha. Me retirei dali, saí dali o tempo inteiro, enquanto eu estava dentro do cemitério, orando e agradecendo pela dádiva que eu tinha recebido. Ao chegar no portão do cemitério, me viro de costas para a rua e agradeço a toda a espiritualidade do Campo Santo pela permissão de ter adentrado e pela proteção que eu recebi lá dentro. E saí de lá dando 3 passos para trás, primeiro com o pé direito, antes de me virar de frente para a rua. O cara ficou assim, ixi! Falei, não, mas isso aqui é uma questão de respeito. É uma questão de respeito a tudo que está envolvido nesse processo aqui. Agora você chega lá e desce a faca no coitado do pé de imbé, não é assim que a banda toca, não. É para dores e inflamações. Ele é fantástico para dores de articulações, bursite, artrite, né, que dói, artrite, artrose, para reumatismo no osso, para problemas de coluna, dores em geral. Eu conheço um cara que ele falou para mim que ele é um anti-inflamatório tão poderoso que ele usa até para inflamação de garganta. Quando ele sente que a garganta vai inflamar, ele pega 2 algodãozinhos, embebe no álcool com imbé, que eu coloco ele, eu trituro e coloco para curtir no álcool. Fica verdinho o álcool. Coloca aqui, ó, e deita. Ele falou assim, de vez em quando eu coloco até uma faixa amarrando e vou dormir com aquele negócio. No outro dia acordo bonzinho. Até para infecção de garganta. O negócio é bom. É muito bom. Vamos lá então, gente, continuando. O próprio instinto de conservação é puramente mecânico. A força que atrai as plantas umas às outras é independente de sua vontade. E é uma força mecânica da matéria agindo sobre a matéria. Elas não podem se opor a isso. Característica básica, a sensação, a intermediação do reino vegetal com o reino animal. Vegetais carnívoros, vegetal, animal. Viu só?
como eu falei para vocês, né? Até das plantas carnívoras, né? Dos vegetais carnívoros. E aí tem vários estilos, né? Eu já vi planta que ela guarda água dentro dentro de um determinado recipiente, um copinho, uma flor, nas folhas, para que os insetos caiam na água e ela possa retirar os nutrientes de que elas necessitam daquele inseto que está em decomposição ali na água. Olha que bacana. Tem até um ácido naquela água ali para ajudar, né, no processo de decomposição. É fantástico, né? O reino animal. Constituídos de matéria inerte, são dotados de vitalidade. Não agem só por instinto. Além do instinto, alguns animais praticam certos atos combinados. Lembra daquela história dos macacos que aprenderam a lavar as batatas? E que eles descobriram macacos que aprenderam a lavar batatas numa determinada ilha e que ao mesmo tempo, do outro lado do planeta, os macacos de um outro lugar também aprenderam a lavar as batatas antes de comer. Ir lá e lavar a batata na água salgada do mar que já lavava e temperava a batata. Pra vocês fazerem uma base, hein? Então eles agem com um ato combinado. Legal isso, né? Vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Não há criatividade, não há livre-arbítrio, liberdade restrita aos atos da vida material. Por ser o reino dos instintos, ganham o princípio inteligente, constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade. Algo muito importante aqui, gente, com relação à questão do livre-arbítrio. É restrita aos atos da vida material. Ou seja, um cachorro que morde alguém na rua, ele vai ser castigado por aquilo ali perante as leis cósmicas? Não. Por quê? Porque ele não tem livre-arbítrio. Aquele ataque foi uma defesa, foi por instinto. Ou porque ele foi ensinado a atacar. Tanto que até dentro da legislação brasileira existe o estado de necessidade. Dentro das características da legítima defesa, né, existe o estado de necessidade, em que se um cachorro vem me atacar e eu me defendo e dou uma paulada nesse cachorro, eu estou em estado de necessidade. Eu estou em estado de necessidade. Eu estou me defendendo. É estado de necessidade, lei, tá? Quer discutir com o legislador? Beleza. Mas é aí, tá? O cachorro vai te morder e vai te matar. É um pitbull. Você não vai fazer nada. Morde, titio! Isso, é o terror dos cachorros. É um pinche. É o demônio de 500 gramas. Então, isso é bem relativo, tá? A gente tem que ir pelo lado legal. E o lado também da lógica. Vem um pitbull para te morder. Você vai, morde, titio. Se defende, mas não precisa bater. Para um pitbull. Para um pitbull. Depois nós conversa. Para um pitbull. O dia que você conseguir parar um pitbull, você me avisa. Só que vai ser por canalização, porque você vai estar do lado de lá. Mas o pitbull, gente, ele não está adquirindo karma ali não, tá? Ele está atacando por instinto ou porque ele foi treinado para aquilo ali. Ele foi instigado até aquele comportamento. Tá ok? Então é muito importante a gente deixar isso bem claro. Então, o tubarão comeu a perna do fulano lá, aquele tubarão vai pro inferno. Vai não, tá? Aquele tubarão atacou porque ele queria comer ou porque estava protegendo, estava se atacando, confundiu, né? Eles geralmente falam que o tubarão ele ataca muito o ser humano, que ele confunde o ser humano com a tartaruga, que a tartaruga está na cadeia alimentar dele, mas o ser humano não. E ele ataca o ser humano porque ele confunde, né? É interessante a gente ver isso. Mas o que eu quero deixar claro aqui, o animal ainda não tem livre-arbítrio. Se o dono fala, ele foi treinado para pegar, e o dono fala pega,
ele pega, certo? Não tem conversa. Vamos lá, continuando. Os animais agem apenas por instinto. É bem verdade que o instinto domina em sua maioria, mas muitos agem com uma vontade determinada. Isso já é inteligência, porém limitada, ok? É muito importante a gente bater bem essa tecla aí, ó. Eu pulei um pedacinho aqui, eu vou voltar aqui, ó. Algo muito interessante. Tem uma espécie de inteligência instintiva limitada com a consequência de sua existência e de sua individualidade. Há neles uma espécie de inteligência, cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a conservação. Então eles atacam muitas vezes num instinto de autodefesa, de autoconservação, de conservação da espécie, por exemplo. Interessante, né? Os animais agem apenas por instinto. É bem verdade que o instinto domina em sua maioria, mas muitos agem com uma vontade determinada. É inteligência, porém limitada. Os animais não têm livre-arbítrio, são simples máquinas, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Sendo muito inferiores a este, não têm os mesmos deveres. A sua liberdade é restrita aos atos da vida material. A sua escolha é mecânica, é por instinto. Por isso que a fêmea, ao escolher o macho para acasalar, ela escolhe por instinto aquele que vai garantir a ela filhotes saudáveis, os melhores filhotes. Por isso é que no reino, principalmente no reino das aves, o macho é sempre o lindo, maravilhoso, porque ele é sempre pomposo, ele é o que canta mais. Eles cantam bem mais que a fêmea. Por quê? Para atraírem a atenção da fêmea e para que a fêmea queira acasalar com ele para ter filhotes tão bonitos quanto o pai. Interessante, não é? Este princípio é uma alma semelhante à do homem. É também uma alma, se quiserdes, depende do sentido que se dá a essa palavra, mas é inferior ao homem. Isso é muito importante, né? A alma, que é o princípio ali já encarnado num animal, ela é inferior à do homem, mas pode ser chamado de alma, ou seja, os animais têm alma. Mas essa alma, ao se desligar do agregado físico, ela retorna para o seu núcleo do seu coletivo, ela retorna para o seu coletivo. Ah, ela se mescla com... Não, ela continua ali com a sua individualidade, mas dentro de um coletivo. E inclusive é muito comum a gente que, por exemplo, quando a gente tem animais de estimação que vivem anos conosco, é muito comum, depois de desencarnados, depois de mortos, eles virem nos visitar. É muito comum a gente ver o nosso animalzinho de estimação, a Lili, que era a nossa cachorrinha aqui, né, que conviveu conosco aqui durante toda a história do ser humana, a Lili de vez em quando vinha, de vez em quando algum médium via a Lili aí pela casa. Ela vinha para poder visitar a gente. E eles vêm. A Marilei já teve a oportunidade também, quando o cachorro dela morreu, ela viu ele aqui no seu humano, ficou super emocionada, meu cachorro está aqui e tudo mais. Mas eles não ficam sozinhos. Eles vão para um grupo de seres daquele padrão energético ali deles, sabe? Eles vão fazer parte de um coletivo. Eles não ficam zanzando por aí, perdidos, igual os espíritos humanos, não. Até os espíritos humanos se unem lá no plano astral por afinidade. Drogado se une com drogado. Cachaceiro se une com cachaceiro. Mulherengo se une com mulherengo. Vai tudo para dentro do bordel.
É. Então, eles se unem lá, tá certo? Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto há entre a alma do homem e Deus. Allan Kardec, a alma dos animais conservava, após a morte, a sua individualidade e a consciência de si mesma? Perguntou. Sua individualidade, sim, mas não a consciência de seu eu. A vida inteligente continua no estado latente. A característica principal dessa fase é a elaboração do instinto. Característica básica, elaboração do instinto, intermediação do reino animal com o reino hominal. Artropóide, animal, hominal. Ou seja, vai passando nas escalas evolutivas dentro do reino animal. Certinho? Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Então, no caso, os animais também podem vir a ser humanos depois? Não, todo animal vai ser um ser humano num dia. Todo animal vai ser um ser humano, porque faz parte do processo evolutivo. E, inclusive, eu até falei desse livro na aula passada. Tem um livro que se chama Num Outro Mundo, que se refere à vida no planeta Vênus, certo? Ele é do Rochester. E lá nesse livro ele fala que lá existem animais que eles estão num estágio intermediário entre o animal e o hominal. Eles estão numa fase intermediária. Então, eles vivenciaram a vida animal deles aqui na Terra e foram para Vênus viver essa fase intermediária, que eles não são animais e nem humanos. E eles lá aprendem a servir os seres de Dangma, que é os Dangmarianos. Eles são como criados daqueles seres lá daquele planeta. E quando eles alcançam um princípio de inteligência suficiente para habitar em corpos humanos, retornam aqui para a Terra e vão ter as suas primeiras encarnações como seres humanos. Legal isso, né? Oi. Esses dias ele estava explicando sobre isso, ele falou que a encarnação do animal é muito rápida, né? No máximo 7 dias. Só se for maltratado, que vai 15 a um mês. Mas não passa disso. Então você, por exemplo, eu tenho um cachorro, ele era um gato. Um gato porque ele não gosta de cachorro. E você vê a característica de gato nele. Né? E cita exemplos de evolução, principalmente que está tendo agora, né? Na mudança de frequência, os animais estão sendo amigos do lobo andando com o urso. Já tem na internet isso daí, né? Ah, sim, com certeza. Né, na cadeia, vou falar assim, alimentar, já estão andando em grupos. Né? Já mostra essa evolução que está tendo. Exatamente. O princípio animal é igual eu falei, vai escalando, tá? Vai subindo do animal. Olha só, a gente passa do reino mineral para o vegetal. Aí você não pode comparar uma grama com uma sequoia. Uma grama que ela nasce, cresce e morre com pouco tempo, pouquíssimo tempo, com a sequoia que vive milhares de anos. Ali há um processo evolutivo, certo? Até chegar na sequoia. Depois do processo vegetal, vai para o próximo reino, que é o reino animal. E no reino animal, você não pode comparar uma ameba com uma baleia. Ela começa o seu processo evolutivo lá na ameba. E vai crescendo, e vai evoluindo, e vai seguindo uma sequência, até chegar nos seres mais evoluídos dentro do reino animal. Os seres que têm maior consciência. Dizem que são seres assim, tipo, que são muito, já demonstram até certos traços de inteligência muito desenvolvida. O golfinho, a baleia, o chimpanzé, o cavalo, o cachorro, são
já são mais inteligentes que outros animais. Inclusive até dentro de uma determinada raça, por exemplo, vamos pegar os cachorros. Existe cachorro que é mais burrinho e cachorro que é super inteligente. Eu tenho duas lá que eu falo que essa é a primeira encarnação sua como cachorro. Que é E a Lu é voada que só. A Luna, ela pede comida, ela fala, ela pede pra abrir a porta e fala, Luna, encarnação que vem, você prepara pra pagar boleto. Pois é, exatamente. Prepara para pagar boleto que na próxima encarnação você vem humana. Pois é. A cultura oriental mostra muito isso, né? Tipo assim, você é uma serpente, você já, depois de milênios, você reencarna como humano. Isso. Pode ver isso nos dois. Exatamente, e inclusive eles, na cultura oriental, estou falando porque eu estudei sobre isso, eles falam da possibilidade de você regredir. Você reencarnou como humano, mas foi um péssimo humano, vai voltar para o reino animal de novo, tá? E isso dentro do espiritismo não é aceito, dentro da tese aqui cristã, da tese ocidental, o espírito não volta, não regride, ele só evolui, certo? Ele pode estacionar, mas involuir, não, né? Mas lá no Oriente eles falam que se você não for um bom humano, você volta como animal na próxima. Exatamente, esse é o grande medo deles lá, né, no Oriente. Igual teve uma novela que a menina falava, ai, nessa vida eu quero ser muito boa, porque senão na próxima vida eu posso voltar como uma vaca. Exatamente, então, ela não quer ser vaca. Então, corre-se o risco de involuir segundo a filosofia oriental. Aqui no Ocidente não se acredita nisso, né? Mas a gente percebe essa gradação entre até os próprios seres humanos, existe essa gradação em matéria de evolução, até entre os humanos. Então a gente vê essa gradação, essa subida no reino mineral, que a gente falou dos primeiros que são inertes, né? Completamente inertes, e depois eles vão ficando mais maleáveis, e aí eles podem ser movimentados por energias externas, né? Aquela história do corpo, né, que tende a permanecer parado até que venha uma força externa que o provoque o seu movimento. Ele já consegue se movimentar, seja por uma ação externa, que seja um calor que derrete a pedra e vira magma, que seja o vento que sacode as águas do mar, já há ali movimento, certo? Involuntário? Sim, mas há, certo? Depois vem no reino vegetal toda a escalada evolutiva, e no reino animal também vem toda a escalada evolutiva, tá ok? Então isso acontece sim. Tá? Esse processo de evolução aí dos reinos, né? E, inclusive, já aconteceu, igual eu falei para vocês, de eu acessar em certas sessões terapêuticas processos em que, por exemplo, que eu já fui um ser ligado ao reino reptiliano, mas era um serpentoide. Eu já fui um ser serpentoide antes de vir para a condição humana. Antes de estagiar como ser humano, eu já estagiei como serpentoide, um ser do reino serpentoide. Interessante isso, né? Então, gente, nós vamos parar por aqui, nós não vamos adentrar no reino hominal, tá? Que é o principal desse estudo, né? Que vai nos dar a base para que nós possamos estudar lá mais na frente todas as raças humanas que já existiram no planeta. Nós chegamos ao reino hominal, então nós vamos parar por aqui com o nosso estudo. Na nossa próxima aula a gente continua a partir daqui, tá ok? Bem, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o conteúdo que foi tratado hoje, que queira saber alguma informação que não foi passada, ou alguma referência para a gente ter como base para o nosso estudo? Ninguém? Então tá todo mundo doutorado, hein? Que maravilha, isso é muito bom, muito positivo. Oi? Pois é.
Bem, gente, então nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, tá? Agradeço a todos pela presença, agradeço a todos pela atenção, pelas participações que enriquecem a nossa aula, isso é muito importante, tá? E nós vamos encerrar a nossa aula, como sempre, com uma oração, tá ok? Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, agradecendo-Te grandemente pela oportunidade que nos deste de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui vieram na noite de hoje, encarnados e desencarnados. E é com grande gratidão no coração, Pai, que pedimos a Tua permissão para encerrarmos a nossa aula da noite de hoje, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, e fechando com chave de ouro a nossa noite de estudos com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muita gratidão a todos pela presença, pela atenção e namastê. Gratidão.